Eu só quero complementar o que a irmã Vanessa falou, que sobre ele ser homicida e ele gostar de morte, né? Lá no começo já, antes, eu acho assim, dele ser rei, ele já matou o Davi Golias, né? Ele foi lá, tirou a pedra, se tornou o Bambambam, né? O escolhido, né? Matou o Golias, depois matou lá os soldados, né? Era pra matar 100, acho que ele matou 200 a mais, depois matou aqueles outros compostos de homens, depois matou 18 mil homens, né? Ele sempre fez morte, ele sempre matou, o prazer dele era matar. E só para concluir o que eu tô falando, a gente lê lá em Apocalipse, no final, acho que é o capítulo 21, o versículo 8, que deixa bem claro, irmãos, que os homicidas, eles não vão herdar o reino do céu, eles não vão entrar. O destino deles está bem claro lá, sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Então, para as pessoas que têm Davi, né, como um homem que segue o pai, tudo, que é um homem temente, ele matou, que segue Deus, né? Ele matou, ele foi homicida, a vida dele inteirinha foi matar. E se fala bem claro lá que os homicidas não vão entrar no reino dos céus, tá aí, né, amados? Ele tá fora. Já não é um que vai habitar com a gente lá em cima. Só isso que eu queria falar, passar pra minha mãe. Eu hoje tô querendo ouvir os irmãos, eu tô aprendendo bastante aí, os irmãos já falaram acho que tudo que tinha para falar sobre Davi, né? Esse homem que, segundo o coração do Deus dele, ele fez grandes proezas, né? Grandes atrocidades, maldades. E uma coisa assim que me chocou muito quando eu li sobre a história de Davi, né, é que o Deus de Davi, ele sempre punia os inocentes, né? Ele sempre castigava os inocentes, a corda só estourava pro lado dos inocentes. Davi matava, mas quem levava o castigo era o povo, né? Quando os irmãos comentaram aí sobre ele, Satanás, o Deus dele, que induziu ele a contar o povo, né? Depois dele ter feito isso, o Deus dele se revoltou, ele se arrependeu de ter feito isso, não gostou de Davi ter contado o povo, né? E aí falou que ia castigar ele por isso ainda. Primeiro ele induz Davi a fazer. Depois ele não gosta do que Davi fez. E aí ele quer castigar Davi. Só que ele castigou Davi? Não, ele não castigou Davi. Ele deu a Davi o direito de escolher entre 3 alternativas. Nenhuma prejudicava Davi. E Davi, espertão, né? Aquele protetor do povo, o que ele fez? Escolheu que Deus dele, né, castigasse o povo. Então, Deus dele, ele começa a matar o povo, desce um anjo e mete a espada em todo mundo, começa a matar todo mundo, até chegar ali em Onã, né, onde Davi vê o anjo matando todo mundo, e ele ora ali, então cessa a ira daquele anjo ali e para de matar o povo. Mas você vê que quando o irmão Robert comentou sobre Betseba, sua esposa, que após ele ter adulterado, né, tomado a esposa do irmão dele, né, o profeta chega nele e fala que ele tinha pecado, como se esse fosse o único pecado que ele tivesse cometido. Não, ou como se fosse o maior dos pecados. Do jeito que ele ainda fala, né? É o homicídio, né? Sendo só que assim, como se ali ele estivesse cometendo um homicídio, um grande crime. Só que lá atrás ele já havia matado. Os outros não eram homicídio, então só esse foi o homicídio, os outros não eram. Né? É que o Deus dele, na verdade, só tinha considerações por aquele povo ali. Então, eu não podia, sendo brasileira, não poderia matar um brasileiro. Mas se fosse um japonês, um chinês, um americano, então estava liberado para matar. Era assim que funcionava com esse Deus? Então, quer dizer que um israelita, um judeu, não podia matar outro do seu povo. Não podia tomar a esposa daquele povo ali. Mas quantas mulheres, quantas servas, quantas mulheres eles estrupavam, quantas mulheres eles tinham como escravas sexuais que eles tomaram de outros povos? Mas aí Davi foi punido só porque ele tomou de um irmão do mesmo povo dele. Esse Deus, ele era doente no meu pensamento, no meu modo de ver, esse Deus ele tem um distúrbio mental. Ele não é certo, não. Porque a gente, sendo ser humano, consegue enxergar essas coisas. Como o irmão Robert falou, a gente sabe fazer contas. Ele não conseguia. Ele não conseguia fazer contas. Ele se arrependia. Precisava de que alguém fizesse conta para ele. Então você vê que ele é bipolar, ele mandava as pessoas fazer as coisas, depois ele achava ruim porque a pessoa fez, né? Ele mandava, fazia alguma coisa, depois se arrependia de ter feito aquilo. É um Deus que realmente eu não quero para mim. Infelizmente, eu servi esse Deus durante muito tempo dentro do sistema religioso. Tempo demais. Mas depois que o nosso Pai abriu o nosso entendimento, não tem como a gente engolir essas coisas que o sistema quer empurrar a goela abaixo pra gente. Eles querem ter razão, eles querem estar certos, mas não dá mais. Não dá mais, chegou. E eu acho que o grande momento das pessoas que ainda estão no sistema, eles ficam encabulados em achar que nós estamos certos e eles errados. Por quê? Porque só agora
verdade chegou? Só agora, depois de tantos anos que existe a Terra, e as pessoas que morreram, então, tudo, ninguém conheceu a verdade, é só vocês agora, no final dos tempos, que conhecem a verdade? Eu quero dizer para você que pensa desse jeito, que está lá no seu livro Bíblia, a palavra é bem clara, que o nosso Pai, ele só ia revelar a verdade no final dos tempos. Daniel, nosso pai, deu a palavra para Daniel e falou, sela, Daniel, sela. Então, até o tempo dos fins, a palavra do nosso pai, ela estava selada. Ela não tinha nenhum homem aqui na terra que pudesse discernir aquilo que veio do céu. Não tinha nenhum homem aqui que pudesse chegar e abrir esse selo. Mas o nosso pai prometeu que no final dos tempos, essa palavra ia ser divulgada, ela ia chegar até nós. Né? Que tudo que estava em oculto, como Paulo já falou, haveria de ser revelado. E eu fico feliz, irmãos, eu fico muito maravilhada por te ver, assim, o amor do nosso Pai para conosco, com a humanidade, que eu entro aqui na internet, começo a estudar, pesquisar, ver alguns documentários. Essa verdade, ela está sendo divulgada em todos os aspectos. Você vê que dentro da política, tudo de errado, tudo que estava escondido lá dentro, está vindo tudo à tona. Se os irmãos entrar dentro de uma faculdade, dentro dos estudos, a parte da medicina, tudo que estava escondido, que os grandes tinham camuflado, que estava só para eles, está vindo assim como que jogando no ventilador, para a humanidade toda ver, escutar, saber. A verdade está vindo, está sendo jogada no ventilador, em todos os aspectos da sociedade, tanto no meio cultural, no meio da medicina, da política e a parte espiritual da religião também. Só fica na mentira, só acredita em fábulas quem quiser. Quem quiser. Não vai ter desculpa naquele grande dia. Tá aqui, gente, ó, é só ler. Eu fico encabulada comigo mesmo. Tem hora que eu paro e eu falo, como que pode eu não ter visto isso antes lá dentro? Como que pode? Eu sento com a minha mãe para ler, eu falo, mãe, como que pode eu não ter visto isso? Eu ficava lá dentro, eu ouvia aqueles homens falando, mas o dia, irmãos, que eu peguei esse livro, que eu li, eu orei e falei, pai, me mostra, que eu li mesmo da maneira como está escrito aqui. Gente, não tem explicação, isso aqui não foi ninguém que veio falar, nós não estamos indo pela cabeça de ninguém. É só a gente ler e seguir os mandamentos, que pega os mandamentos lá e segue. O que o pai falou, se você seguir, ele mesmo vai se condenar aqui. Ele mesmo vai se condenar. Entendeu? Se você seguir as palavras do Messias, já era. Davi, Salomão, essa corja toda, gente. Jacó, Moisés, todos eles. Não é ninguém, é a própria palavra, tá aqui. A gente vê, irmãos, que quanto mais famoso, vamos usar essa palavra, né? Quanto mais famoso for o homem lá dentro do sistema, se você for olhar a vida dele, quanto mais o sistema der ênfase para esse homem, pode saber que é mais podre. Quanto mais podre, quanto mais sujo esse homem for, mais exaltado ele vai ser dentro do sistema. E isso, por incrível que pareça, eu conseguia enxergar mesmo estando lá dentro. Isso me deixava angustiada, porque eu via que os maus se davam bem, levavam vantagem, eram bem vistos, com olhos bons, e os inocentes é que sempre levavam pior.